em que as almas se contaminam, chafurdando-se nos lodaçais mais imundos da existência humana, e em que os caracteres baixam ao nível das coisas impuras, a mocidade tem a vigilância sobre si própria. É o caso de dizer, passe incólume no meio dos perigos. Não permita, antes do mais, que as bebidas alcoólicas, traiçoeiras em seu feito, lhe empolguem a razão. Porque o homem que se deixa empolgar pelo álcool, perde o domínio de si mesmo, torna-se um irresponsável e pode praticar ações criminosas das quais depois se arrependerá. Não é preciso ser o que se chama um criminoso nato para cometer tais despauterios. É suficiente que o entusiasmo do momento, o convite de alguns, a sedução do vício atraiam essas criaturas de tal forma, que elas fiquem estonteadas, quais borboletas em torno da luz. E, então, para que reine a alegria, essa pseudo-alegria, que o mundo oferece que acarreta consequências fatais para o corpo e para o espírito, para que possam realmente sentir toda a voluptuosidade do momento, tais criaturas recorrem às bebidas espirituosas, intoxicam os organismos, estragam a saúde e, não raras vezes, prejudicam o futuro. Meus amigos, não leveis a mal a minha advertência, unicamente feita com o intuito de beneficiar-vos. Não sou como os velhos ranzinzas, aos quais nada satisfaz. Pretender que um rapaz novo, em plena juventude, seja um ancião, não é possível. Mas é possível ter moralidade, é possível ter domínio sobre si mesmo, é possível divertir-se com calma sem manchar o caráter, enquanto chega. Meus amigos, que esses dias turbulentos, que se anunciam, passem depressa, sem deixar recordações tristes. Deus vos guarde, abençoe e inspire sempre. Max. O soldado de Jesus. Meus prezados amigos, meus irmãos, desça sobre vós a caridade que vem do alto. Seja esta benção portadora de paz, ilustração e esclarecimento na vossa vida material, e que os vossos espíritos possam se encher desses conhecimentos, para transmiti-los aos seus irmãos, para a orientação da vida terrena. Meus amigos, um crente espírita é um soldado de Jesus. Ser discípulo do Divino Mestre é preparar-se para desfrutar vida cristã que os primeiros discípulos desfrutaram. As dificuldades crescem todos os dias. Quanto maior é o meio social em que se vive, tanto maiores são as dificuldades que assoberbam as criaturas humanas. É preciso aprender a viver. A vida terrena oferece obstáculos que se assemelham intransponíveis aos fracos. Mas a verdade é que não há elemento terreno que não possa ser vencido pelo elemento espiritual. As dificuldades transitórias da vida terrena têm grande utilidade, fazem com que os homens, adestrando suas forças espirituais, conquistem energias para a luta constante, em favor do bem e contra o mal. Esta luta, porém, do soldado intemerato da cruz, em absoluto não exige derramamento de sangue. O soldado de Jesus não tem necessidade de armas. O soldado de Jesus é o homem que se arma espiritualmente contra os elementos ocultos, que são os pecados que vêm da treva, capazes de subjugar, submeter aqueles que não são espíritos precavidos. O soldado de Jesus é o homem que não se enfurece, que não tem ódio contra seu irmão, mas não alimenta dentro de si sentimentos de inveja ou baixeza de qualquer espécie. O soldado de Jesus é valente, mas humilde, valente, porque enfrenta as situações da vida com coragem e intrepidez, humilde, porque não se julga maior do que seus irmãos, nem procura diminuir quem quer que seja. Sois soldados do bem. Estais filiados a um batalhão de crentes espíritas, que defende a moral, sua religião, seus bons costumes, e que faz a propaganda da fé cristã. Pois bem, a hora esta que agora se aproxima, em que a vossa fé vai ser posta à prova. Não se trata de fechardes os olhos a esta onda tumultuosa que aí vem, de perseguição, descalabro para as famílias, não se trata de vos encarcerardes, procurando fugir às tentações. Trata-se de que os vossos espíritos devem se manter em prece,
para suplicar a Deus bênçãos protetoras para aqueles que não sabem se defender. Todas as vezes que esta época nefasta, que agora se aproxima, passa, deixa após si um rastro de dores, de ignomínias, de malefícios, de chagas morais, que é doloroso constatar. Todos os anos, no vosso calendário, se repetem as mesmas cenas, as mesmas dores, os mesmos sacrifícios, os mesmos prazeres desonestos. Compete ao número de crentes fervorosos, daqueles que realmente são soldados do batalhão cristão, lembrarem-se de olhar, nesses dias, para as pobres criaturas sem culpa, atraídas por outras para o lodaçal do vício. Como pretexto de divertimentos que não conhecem, são atraídas ao próprio lodaçal em que se chafurda o resto das suas irmãs desfavorecidas. Assim pois, meus amigos, lamentar comigo a inexperiência daqueles que sabem menos, mas orai pelos dirigentes, que não sabem ter o pulso firme para assumirem suas responsabilidades contra a ordem sensata, que infesta a sociedade, em toda a parte do mundo, nesta época. Lamentai a fraqueza dos chefes que têm tanta autoridade para as coisas em que não é preciso exercê-la, e que, entretanto, se mostram impotentes e fracos diante de situações, como as que se apresentam perante suas famílias. Lamentai-os comigo, meus amigos, e orai por eles, porque, se tivessem fortaleza de ânimo capaz de enfrentar situações desta ordem, muita coisa se evitaria, muita lágrima que vai ser derramada seria evitada e muitos sofrimentos que têm de surgir por conta destes acontecimentos futuros, haveriam de ser evitados. Paciência. É o correr dos tempos, a vaga do pecado a procurar apossar-se da terra inteira, mas aí está a vigilante atalaia do bem, para guardar todos aqueles que buscam proteção. Orai, portanto, meus amigos, e suplicai a Deus bênçãos poderosas, intuições felizes, para que os homens saibam governar e dirigir os outros nos dias que se aproximam. A benção de Deus repouse sobre todos vós. Isaura. Em 5 de fevereiro de 1937. Explicações necessárias. Meus amigos, meus irmãos, Deus vos abençoe e vos guarde. Quem passa do plano terreno para o mundo espiritual, após uma existência inteira de sofrimentos, dores morais e físicas, é que pode sentir, em toda a sua extensão, a misericórdia que nos assiste. Eu experimentei o amor de Jesus em toda a minha existência, senti o bálsamo consolador da fé mitigar as chagas da minha alma, senti o conforto dos amados guias, nas minhas noites cruéis de sofrimento. Senti a mão de Deus, guiando minha fé, para que ela não desfalecesse na dura prova que me coube na terra. Posso dizer, portanto, confiado na verdade que exprimo, que, aquele que passa uma série de sofrimentos, como eu passei, é que pode compreender a extensão da misericórdia divina. Sim, meus amigos, porque Deus, tendo dado ao Espírito, a faculdade da livre escolha, deixando-o seguir na vida terrena, o caminho que lhe aprouver, deve em vista favorecer esse espírito, pois que, dando-lhe a oportunidade de ser um bom, e tendo, igualmente, lhe dado o direito da escolha, apura o seu mérito. Nós, vindo para a terra, dispostos a fazer o bem, pelas intuições dadas pelos nossos guias, neste espaço infinito, muitas vezes, esquecemo-las, quando pisamos a terra, em que vós outros estáis. Pergunta-se, por que criou Deus estas dificuldades para soberbarem a carreira do espírito? Por que é permitido falir? Meu amigo, o mal é uma consequência do pensamento humano. Longe de ser uma ideia exata, uma vida em si, o mal é elaborado pelo espírito humano. O espírito concebe, cria sua ideia, e dá-lhe corpo. O mal é abstrato, como o bem. O bem existe em Deus, fonte inesgotável de toda a virtude. E esse bem se irradia da onisciência divina e da sua onipotência enchendo o universo inteiro. O homem, vindo à Terra para fazer a sua própria evolução,
ganhar com o suor do seu rosto pão para o seu corpo e com a sutileza do seu espírito pão espiritual que o favoreça. Vem para a luta, para o combate, mas a sua imaginação cria esse fantasma que dá corpo. O que é cobiça? O que existe no mundo, denominado cobiça, é um substantivo abstrato. Dai corpo à inveja e dizei onde ela mora. Antes ela fosse, realmente, um monstro, porque poderia ser eliminada, ela é abstrata. O ciúme, onde existe. O orgulho. Dai-lhes corpo e vereis, tudo é mental, tudo isso é do espírito. Ele cria esses defeitos, essas chagas, assenhoreia-se delas, e procura desenvolvê-las. Mas porque ele não cria o bem e o amor? Por quê? Aqueles que pendem para o que é bom, realizam as grandes obras, e elas aí estão. Nessa interpretação, nessa concretização da obra é que existe o que se chama caridade. Aquele que é bom concretiza o que é belo, a justiça, a beleza de forma, o que é mal concretiza o que é mal, feroz, baixo, repugnante e vil. O confronto dessas duas coisas, meus amigos, criadas pelo homem é que faz este contraste, de tal forma tremendo, que choca o espírito luminoso presenciar. E, se não for a instrução expressa daquele que tudo dirige e cujo pensamento não suporta a análise, cuja sabedoria paira acima da própria compreensão individual, se não fora isto, nós poderíamos apagar esse incêndio, porque com a ordem divina, tudo seria saneado. Mas Deus tudo faz com conta, peso e medida. Se o espírito gera no pensamento imagens boas, sadias e puras, acontece que sua vida ruma sempre pelo caminho do bem, mas se gera na sua imaginação formas abjetas, pensamentos impuros, naturalmente que seus atos obedecerão a estas intuições. Vós tendes o exemplo dentro de vós mesmos, vós, que não sois maus, disto eu sei porque conheço a todos, vós que não tendes a ideia preconcebida de fazer mal a ninguém, quantas vezes vossos pensamentos pairam, procurando retirar uma imagem que se atravessa na vossa mente, porque essa imagem ofende a vossa crença, esse pensamento mancha a vossa fé, ofende a vossa pureza, mas aí está a passar incessantemente. Tal qual como uma tela cinematográfica, lá vai a imagem insidiosa, e vós repelis. Nova tentação, e repelis porque sois crentes, porque tendes fé e acreditais. Porque cada vez do que repelis uma tentação destas é um passo que dais na senda do bem. Outros, porém, cada vez que essa tela se apresenta, na sua impureza, na sua maldade, dobram-se, como no peitoril de uma janela, a examiná-la, enfraquecendo seu espírito com essa imagem, que representa uma verdadeira tentação. Em vez de imediatamente procurar realizar na vida material aquilo que a intuição dos guias lhe apontou, o homem peca, adiando-a. Meus amigos, é preciso aprender a resistir às próprias tentações, porque, se estas tentações muitas vezes são postas na vossa frente por espíritos fracos, outras vezes são os vossos próprios espíritos que se nutrem neste argamassar de ideias impuras, que satisfazem a vossa sensualidade material. Fugi às tentações, elas venham batendo às vossas portas, fugi às tentações, elas venham com seu cortejo ameaçador de perigos, armando o laço que vos há de colher. Cuidado, meus amigos, já vos foi dado, no começo o aviso, aceitai este, porque também é de amigo. Cuidado, a tentação aí vem. Depois, quando o mal suceder, ora, é destino. Tinha de ser. Foi a infelicidade que me bateu à porta. Foi a desgraça que me colheu em sua roda. Não. Vós estáis avisados, pensai direito, como homens sensatos, como mulheres inteligentes e razoáveis que deveis ser, para que em tempo vos possais salvar daquilo que é evitável, porque o inevitável representa a prova e para a prova todos caminhamos. Deus vos guarde e vos abençoe. Neri. Em 5 de fevereiro de 1937. Amor indissolúvel. Meus amigos, meus irmãos, esperaríeis vós a minha visita hoje?
É possível. Alguém se deve lembrar de mim muito particularmente neste dia. Aqui estou mais uma vez para abraçar-vos, corações que vos lembrais de mim. Seria hoje uma data de festa, em tempos atrás. No entanto, hoje representa uma página de saudade, uma lembrança que morreu. Quero, porém, confortar e animar quem não retira do seu pensamento o meu, fazendo-lhe ver que, se o coração materno padece a dor da saudade, pela separação de quem tanto amou, o espírito, porém, deve estar bem edificado na fé, para compreender que melhor é a felicidade que hoje desfruto no mundo em que me encontro, do que as alegrias fugidias que a terra poderia oferecer-me. Separadas nos encontramos, sim, mas não é uma separação perpétua, mas transitória que, todavia, não me impede de te ver com os olhos da alma. Eu sei, também, que o teu espírito comunga na mesma taça de amor que o meu, porquanto procuras fazer o bem, ser caridosa e boa, e esperas, confiante, o dia em que nos encontraremos novamente. Aqui estáis vós todos, meus irmãos, reunidos nesta casa, que é de João Evangelista, buscando fazer bem aos necessitados da alma, bem como aos materiais. Os necessitados do plano físico, ordinariamente, são aqueles que não têm um teto que lhes dê abrigo, que não têm o suficiente para cobrir as suas carnes, que não têm um pai amoroso para lhes dirigir a educação e a instrução indispensáveis. São estes os reconhecidos, pelo mundo, como necessitados. Eu vos digo, há outra classe de necessitados, para os quais o vosso pensamento deve incessantemente convergir, são os que tudo têm perante o mundo, não lhes faltando o pão cotidiano para a vida diária, dispondo até de meios para ter um tanto do supérfluo. Essa espécie de necessitados tem dentro da alma alguma coisa que o mundo não vê, alguma coisa que, de vez em quando, brilha no olhar velado pela mágoa, que fazem palidecer seu semblante, e que os faz viver em uma constante ansiedade pelos dias que se sucedem. Meus amigos, a essa espécie de necessitados pertencem aqueles que escondem as suas dores, para não incomodarem seus amigos, aqueles que, não obstante terem um sofrimento causticante dentro da alma, ainda buscam, num sorriso, disfarçar a dor que acicata o peito. Orai por estes desamparados, meus amigos. Orai por eles, que, muitas vezes, procuram fazer todo o bem que lhes está ao alcance, mas que rara é a mão que lhes vem suavizar um pouco as chagas profundas do espírito. A estes, só mesmo o orvalho do céu, suas gotas luminosas, e o amor de Jesus, vêem clarear o dia sombrio que os envolve. Orai por todos eles, meus amigos. Sofredores da alma, sofredores do corpo. E a ti, que me desejas, que me esperas, que me amas, que não me esqueces, mais uma palavra de amizade, entre mãe e filha, o amor é indissolúvel. Assim como na terra, nossos corações pulsaram juntos, igualmente no espaço nossos espíritos, com a graça de Deus, viverão unidos. Paciência. Espera, até que Deus diga, chega, vem. Jurema. Em 12 de fevereiro de 1937. Recordar é viver. Meus amigos, meus irmãos, paz. Recordar é viver, disse alguém que sabia pensar. Efetivamente, quando entregamos os nossos espíritos à recordação, revivemos toda uma vida que passou. E, como espírito fora da matéria, vamos além, recordamos vidas atrás, que já se foram e que, como seres humanos da Terra, delas não tivemos conhecimento. É o meu caso. Recordar é viver. E eu recordo, e eu saturo a minha alma dessas recordações, e tenho ânsias verdadeiramente instantâneas, passando, rápido e sucessivamente, da alegria para a tristeza, da felicidade para a desventura, da calma para a inquietação, do estudo para a assimilação, da atividade para o repouso. E nessa recordação eu vivo, e dessa recordação se nutre o meu espírito, buscando evoluir, buscando compreender a sábia obra do infinito,
talhada e realizada pelo Artífice Supremo e Criador de todo o Universo. E eu recordo, e eu vivo. Páginas inteiras do passado aparecem diante dos meus olhos em letras claras e ostensivas, mostrando o meu perfil de homem, em outras vidas, cheio de responsabilidades que aterrorizam, só em pensar. Volto à página. Entro no capítulo da tranquilidade, do sossego. É o momento em que vejo paga toda a dívida, e o meu espírito, tal qual um homem, respira e se sente livre do peso que anteriormente o acabrunhava, e dessa recordação se vai nutrendo, enchendo-se de conhecimentos que, quando for da vontade de Deus, transmitirei aos homens. Não vos admireis, pois, que, enchendo-me de conhecimentos do meu próprio passado, muitas vezes ligado ao passado de vós outros, muitas vezes entrelaçando corações, que longe estáis de compreender se alguém vos disser, eu me mantenha numa esfera em que certas coisas mundanas não me chocam. O meu olhar de espírito passa sobre certos acontecimentos terrenos, que já não me molestam, como há poucos dias me molestavam, e, assim, olho indiferentemente para esses preparativos que se anunciam, que longe estão de ser uma comunhão espiritual, como era lícito esperar que o fosse. São cerimônias. A sociedade é como uma criança impertinente, a quem é preciso estar sempre dando alguma coisa para se calar. A sociedade é como uma criança manhosa, exigente, que é preciso estar sempre a entreter, a acomodar, quando ela exige, quer que seja assim, e assim tem de ser. E o mundo segue nesse vai-vem, muitas vezes sacrificando a própria consciência, pisando aos pés preceitos que ele próprio aceita, mas é preciso calar a menina impertinente. Se ela não ficar satisfeita, então, que vai acontecer? É preciso contemporizar com ela, se ela é exigente, faça-se-lhe à vontade. E nesse intuito muita gente se genuflexa a meu favor. Deixa que lhes diga, estou completamente indiferente a isso. Não se amofinem, pois. Deixem cada um satisfazer o seu desejo. E eu continuarei a recordar as páginas do livro da vida, procurando ver nelas o meu perfil em diferentes encarnações, hoje ajudando, amanhã sendo algoz, hoje procurando o bem, amanhã sacrificando, hoje caindo, amanhã levantando-me, e depois, progredindo. Esta última encarnação foi dolorosa, tive espinhos, embora ocultos. Uma coisa, porém, vos quero contar, porque é de fato interessante. Se alguém estuda espiritismo em sua parte científica, aprenda mais esta lição. Vós sabeis que precisamente ainda é amado aquele corpo tão querido, pela moléstia aniquilado e pela morte entregue à sepultura. Lá ficou. Na perturbação natural de espírito ainda não compreendedor dessas coisas, eu tive momentos, nem posso dizer dias, momentos de inquietação, mas depois, um fenômeno curiosíssimo que vos quero contar, eu desejei ver o órgão causador da minha morte, e viu. E se pudesse contar especificamente a um médico como estava aquilo. Já não parecia um coração simplesmente doente, parecia um coração pecador, tamanho era seu volume. Posso dizer que quase me saía pela garganta. Lá ficou o pobre coração. Nem tão mal era ele. Soube sofrer. E não me aborreci dele, não teve contendas. Foi um órgão que soube sofrer, recebeu afrontas e soube calar. Hoje não tenho mais coração. Sou espírito. E lá me vou. E lá me vou. Ora, meus caros irmãos, não quero dizer para vós que sou um ser privilegiado, cheio de virtudes, que outros não possuem. Não. Mas devo dizer que minha situação não é deplorável no espaço, a minha situação, relativamente ao meu progresso, é satisfatória. Só posso render graças a Deus pela esmola que concedeu a meu espírito, fazendo-me compreender, quando enfermo e moribundo, as delícias do mundo além. Agora, fazer uma coisa, um pacto vale a pena, e tu não o farás. Vamos fazer uma coisa, um pacto afetuoso entre nós todos, meus irmãos. Tenho resolvido manter-me novamente na luta, como homem, na minha profissão,
sempre me encontrei no meu posto. Eis porque cumpri o dever. É simplesmente a expressão da verdade. Defendo o meu batalhão, como seu soldado, ufanando-me de o ser. Estou pronto, de ferramenta em punho, para escapelar o erro, a mentira, a calúnia, a maledicência, proferindo bem alto a grande verdade: Espiritismo é a salvação da humanidade. Deus vos inspire, Deus vos guie. Samuel. Em 12 de fevereiro de 1937. Repercussão no infinito. Meus amigos, meus queridos irmãos, Deus vos abençoe em sua graça. Falar-vos, neste instante, do grande amor de Jesus pela criatura humana, é abordar tema inesgotável, tratar de assunto que jamais alguém explicou a contento. Falar-vos do amor de Jesus é lembrar-vos, mais uma vez, o grande sacrifício do Calvário, o belíssimo exemplo de humildade dado perante vós, que, naquela época, presenciastes esse magno acontecimento. Meus amigos, quem não sente o amor de Jesus no coração, quem não sente a ternura, o eflúvio constante desse amor incomparável, ainda não tem a alma afinada para o sentimento do belo, do bom, do justo. Esse amor é tão grande, avassala de tal modo o coração da humanidade, que todo aquele que pensa, reflete e deseja o bem, não pode deixar de sentir, no recôndito da alma, o eco desse amor incomparável, eterno, sem fim. Assim pois, meus amigos, em nome desse amor sacrossanto, partido do seio do Eterno e corporificado perante a criatura como um modelo vivo de sabedoria, amor e virtude, é que eu venho dizer-vos: é chegada a hora em que tudo quanto se pratica na terra terá recompensa. Os atos mais insignificantes da vossa vida têm repercussão no eterno. O espaço infinito registra toda a vibração do vosso ser. Vós, sensitivos, que tendes a alma afinada com o bem, deveis saber que exprimo, neste instante, uma verdade. O amor de Jesus vibra no infinito inteiro, em todo o espaço eterno, que a vossa vista não pode abranger. Em nome desse amor, que ocupa todo o universo, meus amigos, amai-vos uns aos outros. Não diga que ama o Divino Mestre, que tem coração para senti-lo, espírito para pulsar ao encontro do seu, alma para expandir-se diante das belezas da criação, aquele que rejeita o preceito mais sagrado do cristianismo, amar o seu próximo, como Deus quer seja amado. Neste ponto, meus amigos, eu chamo, ainda uma vez, a vossa preciosa atenção para a passagem do Evangelho que registra a oração feita pelo próprio Mestre, a qual não necessita de comentário, porque é, por si só, um poema, um verdadeiro psalmo. Esta é a oração que Jesus ensinou a seus discípulos. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. Não nos deixes cair nas tentações, mas livra-nos do mal. Esta prece, meus amigos, é a síntese completa do amor de Deus, e a sabedoria expressa do Criador ressalta na passagem em que se diz: perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores, isto é, aqueles que nos ofendem. Qual é a criatura humana que sente a alma tão limpa de culpa, tão purificada, que não necessita do perdão de Deus? Onde se encontra o ser terreno que possa dizer: Senhor, aqui tens a minha alma aberta diante de ti, limpa como desejas? Ninguém. Isto quer dizer que todos vós, meus amigos, necessitais desse perdão. Quando, porém, se trata do perdão que tendes de dar aos vossos semelhantes, a vossa intransigência se manifesta, a característica anticristã logo se salienta. Meus amigos, não seja mais assim. Recordai-vos do amor puríssimo de Jesus, lembrai-vos daquela voz suave e meiga, chamando os pecadores mais ínfimos da terra para o seu seio amantíssimo, desde que fossem arrependidos das culpas,
recordai-vos de que a ninguém Jesus rejeitou. E, assim, aprendei no catecismo sublime, que ele deixou para vós, impresso nas páginas dos evangelhos, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Fazei assim, e tereis vida feliz, muito embora as dores da terra, malgrado aquilo que o povo não entende, e que recebe como castigo quando não é mais do que a prova do indivíduo, a experiência a se realizar. Bem disse, algures, certa criatura que sabia pensar, que uma alma grande sabe conter muitas dores enquanto uma pequenina não suporta o mais leve sofrimento. Guardai, portanto, vossas grandes dores, para serdes felizes com elas, sabeis sorver todo o fel e vereis que, no fim, se apresentará a suave gota de mel. Abençoado seja todo ser cristão, que sabe amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Jean-Marie Vianney. Em 16 de fevereiro de 1937. Fraternidade dissolúvel. Meus amigos, meus irmãos, Deus vos conceda a sua paz. Prometi, aqui estou. Nem podia ser de outra forma. Muitas vezes, na Terra, formamos planos, desejamos realizar coisas acertadas que, por motivos superiores à nossa vontade, adiamos. Tudo depende do momento, da oportunidade. Não pode ser quando esperáveis, será hoje. E, para que ouçais, falarei, mais uma vez, a respeito da vida. Quando na Terra, amamos os nossos queridos com todas as fibras do nosso coração, com toda a intensidade da nossa força afetiva, mas, ao desencarnarmos, esse amor se torna mais sólido, firme e verdadeiro. Para nós, a vida no espaço é mais feliz do que a vida em família. Quantas vezes, vivendo na mesma terra, na mesma cidade, na mesma rua até, ficamos distantes uns dos outros, sem que nos possamos ver e trocar ideias. E, entretanto, como espíritos, apesar da distância enorme que nos separa, a aproximação é tão fácil. A cada instante, do dia ou da noite, é possível visitar, ver os nossos. Quantas vezes tenho me entretido a olhar-vos, quando estáis sossegados, a dormir, a sonhar, a lembrar a vida futura, a meditar. E eu passo, e vos vejo, e fico tranquila. Há vantagem em ser espírito. A mim sempre soam mal estas palavras, quando ditas por espíritas cristãos, perdi a fé. Desde que o perdi nunca mais tive consolo na vida. Eu tenho ímpetos de me aproximar, e abordar essas criaturas, perdi, por quê? Então, espírito é coisa para se perder? É um objeto. É tão pequenino assim que seja preciso procurar para encontrar? Nós não nos perdemos. O que há, meus amigos, é a separação entre os planos, é que as vestes carnais nos prendem à terra, enquanto os espíritos, desencarnados, voam para o além. Mas não é uma separação definitiva, e vós tendes disso mais uma prova. Hoje, eu vos dou mais uma vez, esta certeza. Como soube eu que era esperada? Como chegou ao meu conhecimento que houve um que decepcionador, porque não pude aparecer naquele dia? Como soube eu de tudo isso? Quem foi esse portador tão seguro, que me trouxe essa impressão? Em verdade, ninguém. Eu mesmo escutei, toquei de perto, percebi que fora esperada. Mas não me era dado satisfazer o desejo naquela data. Não agi por maldade. Apenas o momento não era oportuno, havia necessidade maior a satisfazer. Hoje, estamos aqui reunidos, todos alegres e, graças a Deus, em perfeita saúde. Venho pedir-vos, mais uma vez, meus amigos, meus irmãos e minhas meninas, que já podeis entrar no conhecimento destas coisas, compreendê-las e pactuar com elas, um compromisso mais solene, mais real entre todos vós, um entrelaçamento, um congraçamento mais perfeito, um estreitamento de relações mais positivo, fraterno e verdadeiro, para que o asilo possa caminhar, progredir firme, seguro,
nesses esteios fortíssimos que são as amizades indissolúveis, convergindo todas para a mesma causa, o mesmo fim, o mesmo alvo. Consolidai vossas atenções, minhas amigas, de tal sorte que elas possam convergir para o ideal sacrossanto que defendemos, o ideal da caridade cristã, o amparo à necessidade, a proteção à infância, enfim, que todos os vossos pensamentos, uníssonos, vibrem em amor, fraternidade, ligação estreita, caridade, humildade e amor a Deus. Felicito-vos, minhas amigas, porque tenho notado que as lições dadas ultimamente com tanto carinho, com tanto amor, com tanta dedicação, pelos vossos protetores, estão ganhando terreno nos vossos espíritos e conquistando os vossos corações. Que seja assim, cada vez mais, que sempre recebais estes conselhos amistosos que vos damos, compreendendo-lhes a significação. Não há egoísmo nos nossos pedidos, nada queremos para nós, tudo para vós. Essa união fraterna a que aspiramos e que almejamos seja realizada em vosso meio, visa tão somente a vossa própria felicidade, porque do amor de Deus ninguém pode afastar-nos. Consagramo-nos ao amor de Jesus e Ele, em sua graça divina, há de permitir que possamos sempre progredir nesse grande amor. Meus amigos, aperfeiçoai-vos e fortificai-vos na fé e dai sempre frutos são. E Deus vos abençoe, ampare e fortaleça na fé. Francisquinha. Em 16 de fevereiro de 1937. O panorama espiritual. Meus amigos e meus irmãos, desça sobre vós a serena paz do Divino Mestre. Olho e vejo, por toda parte da terra, sofrimentos, desespero, tristeza e dor. Percebo, com raras exceções, falta de crença, desânimo, incapacidade para a luta. Olho para um certo número de crentes, e vejo resignação, paciência e fé. E eu louvo a Deus, porque este número ainda existe. Meus amigos, o panorama espiritual que se desenrola à vista dos espíritos desencarnados é de molde a entristecer-nos, quando perscrutamos com nosso olhar certos pontos, e a encorajar-nos, quando em outros. Nós de tudo nos habituamos a ver, crentes abalizados na fé, fortes, resistindo às grandes provas, outros, vacilantes, dúbios, sem conhecimento perfeito do grande poder que tem a fé inspirada no Divino Mestre. Meus amigos e meus irmãos, não costumo falar-vos de público, bem ao contrário, tenho mais vocação para os entretenimentos íntimos, particulares, da vida sofredora dos meus irmãos. Meu espírito não estacionou. Busco beber a ciência infinita nos ensinamentos profundos dos grandes mestres. Se mais não tenho aprendido, não é que me falte a solicitude dos espíritos abençoados por Deus. O progresso faz-se lentamente. A natureza não dá saltos, dizem muitos. Assim, o espírito vai, paulatinamente, de degrau em degrau, ganhando a sua evolução, aperfeiçoando-se. E eu tenho fé, muita fé que um dia, o meu espírito será completamente esclarecido e poderá realizar algum bem espiritual na terra, entre seus irmãos. Venho, hoje, falar-vos, atraída por uma referência feita a mim. Essa referência não passou de duas criaturas presentes. Falou-se sobre a minha predileção pelo convívio íntimo, fraterno, com meus irmãos. É certo, é uma verdade. Porque meus amigos? Porque eu dou preferência às dores ocultas, que não gemem, aos sofrimentos guardados dentro da alma, às lutas interiores. Porque o sofrimento, na terra, graças a Deus, não me faltou, a minha taça encheu-se completamente de fel. Os homens dizem no amargo, porque não amam o sofrimento. Eu, porém, assim não o classifico, porque sinto, hoje, os resultados dos padecimentos, do grande benefício que Deus me concedeu, oferecendo-me, por intermédio da dor, a tábua de salvação para meu espírito. Digo aos meus irmãos e muito especialmente às minhas irmãs, quando descemos à terra e nosso espírito ocupa um corpo de mulher,
Ordinariamente as dores são mais sensíveis, mais profundas, têm caráter diverso. Não obstante, os nossos espíritos não deixam de ter a resistência suficiente para suportá-las. Não desespereis, minhas irmãs. Se há alguém presente, cujo cálice transborda de sofrimento, aqui me tem para dizer-lhe: o sofrimento é bom, o ser feito é salutar e ele reserva, para o futuro, consequências de paz e tranquilidade. Na terra, criatura sofredora; no espaço, espírito livre, amante, desejoso de progresso. Louvado seja o Senhor Jesus, que sempre acolheu em seu seio amoroso todos quantos sofrem, toda alma bem-intencionada que acode seus irmãos no momento das grandes dores. Louvado seja o Divino Mestre, que atende, ajuda e compreende, sem que lhes sejam reveladas, as mágoas profundas que se mostram no olhar, quantas vezes velado pelo pranto. Deus vos ampare, meus irmãos. Confiai na esperança que o Espiritismo vos promete, e tende a certeza absoluta de que essa esperança se realizará. O sofrimento é o prenúncio da grande felicidade. Deus vos guarde. Carminda. Em 19 de fevereiro de 1937. Toque de reunir. Meus amigos, meus prezados companheiros de trabalho, desça sobre vós a paz do Senhor. Não tenho conversado ultimamente convosco, pois o meu espírito tem sido atraído para pontos distantes desta cidade. Como sabeis, o trabalho espírita é grande. O seara do mundo, já dizia antigamente o Divino Mestre, é vasta, e os trabalhadores são poucos. Nós, do plano sideral, associamo-nos a vós, meus amigos, na propaganda incessante, que todos vimos fazendo, da doutrina filosófica, científica e religiosa que é o Espiritismo. A hora é premente, o trabalho espírita precisa ser duplicado, porque não somente os elementos luminosos se aprestam, os espíritos da treva, contrários à luz, preparam igualmente suas forças. Combate renhido, forte, incruento, espiritual, sim, mas, nem por isso, menos violento. Os espíritos luminosos comunicam aos homens, todos os dias, a maneira pela qual devem favorecer a companhia de paz, incutindo-lhes sentimentos dóceis, pacíficos, tolerantes. Raros são, porém, os que aceitam esses conselhos, regendo-se por eles na vida. Geralmente, o homem aceita tudo quanto a razão abraça e não vai de encontro aos seus moldes de vida, mas, desde o momento em que a vontade colide com o preceito ditado pelo espírito, já a obediência não é tão completa nem voluntária. É preciso, muitas vezes, apelar para elementos mais fortes, como sejam o sofrimento e a dor, para trazer novamente ao aprisco a ovelha que se quer desgarrar. Conta a história que um grande guerreiro, Napoleão, tinha aquilo a que chamava velha guarda. O oficial brioso que fazia parte dessa corporação, enchia-se de glórias, tinha verdadeira satisfação e honra em pertencer a essa guarda. O soldado do Cristo é um súdito de Deus, um voluntário do batalhão de Jesus. E o Divino Mestre, lançando mão dos seus meios materiais, os soldados do bem, que agem pacificamente no meio dessas hordas desenfreadas de espíritos revoltos, vê-se, algumas vezes, na necessidade de chamar para o seu lado aquilo que o guerreiro antigo denominava sua velha guarda. São os espíritos que o acompanharam na Via Crucis terrena, os seus apóstolos dedicados, que amavam o martírio para com o Mestre se parecerem, e que não pouparam a própria vida para a pregação constante do Evangelho de Jesus. Pois bem, meus amigos, toca reunir a velha guarda chamada apóstolos, e todos estão prontos para o combate decisivo. O vosso mundo parece um caos, ninguém se entende. A confusão de pensamentos é enorme. A batalha incessante dos sentimentos bons contra os maus ameaça continuar ainda indefinidamente, e, assim como, nas fileiras espirituais, os espíritos são convocados para prestar auxílio nessa hecatombe formidável que avassala o vosso planeta, vós,
Espíritas, também sois chamados apóstolos, é para a vossa conduta que se apela, assim como para o vosso brio de cristãos, o amor à crença espírita, a honradez do vosso caráter, enfim, o vosso amor ao Divino Mestre. E que pensais se exige de vós? Que imaginais se vos pede neste instante? Tão somente que, antes de travar a batalha decisiva, lá fora, traveis essa batalha convosco mesmos. Fazer um combate interno contra o egoísmo que se levanta dentro de vós mesmos, ameaçando destruir o vosso patrimônio espiritual. Guerrear decisivamente os vossos pendores contrários à fé. Por mais que se pregue a fraternidade entre os homens, não se vê obediência a tal preceito. Por mais que se aconselhe, amai-vos uns aos outros, é como se dissesse, odiai-vos mutuamente, ou melhor, sede indiferentes uns aos outros. Vós traçais planos, fazeis projetos e propósitos sempre contrários ao bem. Gosto de mencionar as exceções, porque não se deve falar em tese, mormente numa assembleia como esta, em que há cristãos presentes. Portanto, quem se sentir isento de culpa não tome para si estes conceitos. Quem tem no coração amor de Deus e ama fraternalmente o próximo, não tome para si estas minhas asserções, elas só podem cair no lugar apropriado. Por isso, não me pejo de continuar. Não faço injustiças, da mesma forma que distingue o crente espírita falho no cumprimento do dever. Olho, também, para o crente fervoroso, humilde, sempre pronto a fazer alguma coisa pela causa cristã. Logo, o meu pensamento não pode ser tido como injusto. Meus amigos, por que não cessam as grandes guerras? Porque, cada vez mais, essa hecatombe maldita avassala o vosso planeta. Porque cada homem não se conforma com a sorte, não se compenetra da vida que tem, da situação que ocupa perante os seus irmãos. Porque a criatura humana não estuda a sua própria personalidade, os privilégios e responsabilidades de sua alma. Cada homem é um censor da vida alheia, um apreciador dos atos dos seus irmãos. Se cada criatura olhasse para dentro de si mesmo e se compenetrasse de que é responsável pelo seu próprio futuro e pelo exemplo que dá aos irmãos, não haveria tanta discórdia, cisânia, separatividade e injustiça nos meios espíritas. Meus amigos, é tempo de, mais uma vez, chamar a velha guarda. Assim como, no espaço infinito, os espíritos se congregam, fazei o mesmo, veteranos da doutrina, e mostrai, pelo exemplo, pela firmeza do caráter, pelo modo de proceder, que as palavras que Jesus proferiu, foram, espírito e vida. Isto servirá para edificação do vosso propósito em fazer bem. Quando vos taxarem de orgulhosos, provar que sois simples. Quando vos considerarem soberbos, demonstrar que sois humildes. Quando vos acusarem de descrentes, mostrar que sois verdadeiros crentes. E assim, contra cada vício que vos imputarem, apresentai a virtude que lhe é correspondentemente adversa. Meus amigos, não vos incomodeis com os juízos insensatos que possam fazer do vosso caráter, comportai-vos dignamente e, então sim, o conceito que fizerem de vós será a expressão da verdade. Apostos. Tudo por Cristo, tudo pelo Espiritismo. Fraternidade, amor e paz conceda o Senhor do Universo a todos os homens. Sarto. Em 19 de fevereiro de 1937. Desejos de paz. Meus prezados amigos, meus caríssimos irmãos, desça sobre vós a paz de Jesus. É para nós motivo de grande prazer penetrar em vosso meio, gozar alguns instantes da vossa amável companhia, trocar convosco as ideias que desejamos, a respeito de assuntos que a todos interessam, enfim, visitar-vos a miúdo. Entretanto, muitas vezes não podemos satisfazer esse desejo, porquanto, no espaço, nada se faz, a serviço do Senhor, sem conta, peso ou medida. Em cada centro, tudo é determinado pelo espírito diretor das sessões, tudo está subordinado à regra do seu mando,
Tudo é feito de acordo com a disciplina que rege os atos dos espíritos bem-intencionados. Os que não gostam da disciplina espiritual e dela se afastam voluntariamente, são espíritos turbulentos, que, no espaço como na terra, vivem sempre de acordo com a sua própria vontade, desrespeitando os desejos alheios. Mas aqueles que desejam trabalhar com proveito na vinha do Senhor e aspiram à vida do astral, que Jesus tem prometido a seus filhos obedientes, esses gostam de trabalhar com método, disciplina e acerto. Eis porque, meus amigos, parecendo estar afastada de vós por algum tempo, esta não é a verdade. Tenho estado presente aos vossos trabalhos, apenas se não entretenho palestra convosco, é porque a fazeres, determinações outras me chamam a pontos distantes. É preciso atender a todo o trabalho espírita, e, se bem que para isso pouco autorizada, venho dizer-vos que também deveis ter método de ação, regra de proceder, fatores que muito vos auxiliarão na vida. Quando alguém tem de realizar um trabalho que requer esforço mental, inteligente, ou material, físico, deve, primeiramente, lançar as bases desse esforço, medir a coragem e a capacidade de ação que possui, pensar sobre o assunto, resolver e traçar planos. Finalmente, quando tudo estiver determinado e bem delineado, então lançar mãos à obra e, sem hesitação, executar sua tarefa o mais depressa possível. As pessoas que param, hesitam, tateiam e não se resolvem, são criaturas incertas, cujos planos espirituais ainda não se acham bem resolvidos. Essas muitas vezes se prejudicam, já pela precipitação, já pela tardança do modo de agir. Meus amigos, a paz do mundo preocupa os grandes espíritos, a tranquilidade que deveria estabelecer-se na terra é que o homem deseja, mas, ao mesmo tempo, afasta do planeta, preocupa imensamente a mentalidade superior dos nossos mestres. Sim, porque a regra do bem viver, aconselhada na terra, é precisamente aquela pela qual o espírito se dirige no além, nunca fazer mal, sempre realizar o bem, sempre apaziguar, jamais incentivar ódios, desavenças e discórdias. Entretanto, toda a terra está envolta na fogueira enorme que o próprio homem acendeu, já pelos seus pendores do passado, enraizados, exigindo reparações cruentas na época atual, já porque seus pensamentos, indisciplinados, fogem à lei de Deus, convergem para o ódio, as intrigas e o mal-estar que perturbam a paz de todos os continentes. Vós, pequeno núcleo que aqui vos encontrais juntos, reunidos sob o nome de Jesus, deveis amar-vos como irmãos, que verdadeiramente sois, procurai auxiliar um pouco os vossos amigos, que se interessam pelo sossego e tranquilidade universais, incentivando vossas preces, fazendo uma corrente sã de pensamentos unidos, para atender a esses homens desenfreados, esses espíritos turbulentos, e atender a sede de sangue que avassala o vosso planeta. Orai por eles, mitigai-lhes a sede, dulcificai-lhes as penas e procurai levar-lhes um pouco de paz. Meus amigos, a paz é como o amor, tem contágio. Não podemos odiar quem nos estima. Quantas vezes somos queridos, estimados, e essa atração irresistível nos chama para perto dos seres que têm, por nós, inclinação natural, própria dos corações sinceros. Amai, pois, muito as criaturas humanas, para que elas sintam a efervescência do vosso amor e possam retribuí-lo, assim haverá paz e sossego. Imensamente preocupado com todas estas coisas, o meu espírito se acha, de certo modo, afastado dos lugares que considera de recreio, e, por entre essas dores, esses sacrifícios, essa fogueira, vai acalmar, apaziguar, tocar chagas ocultas, derramando bálsamo consolador nas almas doloridas das mães, das viúvas, dos órfãos, enfim, de todos quantos sofrem as consequências da fúria indômita da selvageria humana. Meus amigos, minha visita significa mais um testemunho de que estou sempre solidária convosco. Perdoai minha curta ausência em falar-vos,
É que sérias preocupações empolgaram o meu espírito de forma tal, que não tenho podido dirigir-vos sequer uma palavra. De maneira alguma interpreteis esse silêncio como falta de estima ou frouxidão de afeto. Nós, espíritos, neste ponto não nos parecemos com os homens, que são volúveis, que se enternecem num dia e esfriam no outro, que amam hoje para esquecer amanhã e assim vão vivendo. Nós, quando nos declaramos sinceros, é porque de fato somos. Nós vos amamos e desejamos o vosso progresso, incentivamos a vossa evolução, queremos viver em paz, e desejamos que façais o mesmo. Recebei, pois, mais esta visita amiga de quem demorou um pouco a vir, de quem se preocupa com a paz que deve existir entre os homens e que cada vez mais deles se afasta, não porque não queira estabelecer-se nesse meio, mas porque o ambiente lhe não é propício para uma estadia permanente. Deus vos guarde. Irene. Em 23 de fevereiro de 1937. Uma narrativa comovente. Meus amigos, meus irmãos, seja-vos concedida a paz de Jesus. Não há muito tempo, contei-vos uma história, traduzindo o que vira nos planos em que me encontro. Continuando no meu trabalho, percorro o espaço em busca de criaturas desencarnadas violentamente em razão da guerra que avassala o vosso planeta. Procuro despertá-las dos estertores tremendos em que se encontram os espíritos, separados dos corpos, sem consciência desse fenômeno, alguns cheios de ódio, procurando realizar ameaças terríveis e soltando as mesmas pragas que pronunciavam, quando ainda possuíam voz para falar. Ainda há poucos instantes, dias para vós, estando à procura de almas sofredoras, desprendidas violentamente dos corpos, presenciei o quadro que vou descrever. Era um campo de batalha, juncado de cadáveres, superpostos uns aos outros. Montões de carne humana, ensopados de sangue, jaziam ali atirados, como se fosse coisa desprezível. Ainda se sentia o fumo das batalhas. Ainda aquele cheiro de carne humana, misturado com fumaça e pólvora, tornava o ambiente pesado. E eu procurava, não destroços humanos, mas almas perdidas naqueles montões de matéria quase apodrecida. Ainda o meu espírito se horroriza quando pensa nisto. Caminhava entre escombros e restos mortais de criaturas, quando se me deparou um quadro desolador. Jazia, sobre o chão, um vulto de homem, cuja fisionomia não se podia distinguir porque estava machucada a coronha da carabina, os miolos haviam saltado, os olhos, fora das órbitas, o rosto ensopado de sangue. Essa criatura tinha, ao seu lado, o corpo de um adolescente, que lhe expirara nos braços. Seu filho, sem dúvida. Se bem que o quadro fosse contristador, procurei divisar onde se encontravam os espíritos que animaram aqueles corpos. Não me demorei em localizá-los. O homem, isto é, o seu espírito, que representava uma criatura talvez de 50 a 60 anos de idade, ainda procurava amparar o corpo do filho, rapaz, que lhe morrera nos braços em combate. E aqueles dois espíritos procuravam reciprocamente auxiliar-se. O pai buscava tornar a vida o filho. Este, tentava amparar o ancião que tombara. Aproximei-me dos dois, falei-lhes, ou melhor, desferi vibrações perto dessas almas, convencendo-as de que ambas eram espíritos como eu e deviam afastar-se daquele ponto, que pertencera aos seus corpos, enquanto estes eram da terra. Difícil missão, incumbência dolorosa. Consegui, finalmente, afastá-los daquele meio e lá me fui com eles, procurando despertá-los. Disse-lhes: meus irmãos, vós sois pai e filho, percebe-se claramente. Tu deves ter padecido muito, pelo fato de veres teu filho ferido de morte, exalando o último suspiro em teus braços, e tu, filho, que, naturalmente, correste em socorro de teu pai, deves ter sofrido horrivelmente, por não poder estancar o sangue que lhe jorrava das feridas. Mas tudo passou. Sois espíritos, acabais de cumprir vossa prova, despertai para uma nova vida. Foi difícil,
Meus amigos, muito difícil. Enlaçando, porém, ambos, afastei-os ainda mais do ponto em que se achavam e consegui trazê-los para o plano onde, conforme já vos informei certa vez, se reúne a cruz vermelha do espaço, composta de espíritos encarregados de beneficiar as almas cruciadas pelos grandes sofrimentos